Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 413, atingindo o nível divino através de sua percepção do céu. Quando Hildebrand viu que Fan Xingjian saiu sem mostrar nenhuma reação, ele franziu a testa ligeiramente. Não está nem um pouco preocupado? Confiante? Ou ele é apenas um tolo? Peter seguiu Hildebrand e disse: Senhor, você acha que ele realmente estará criando problemas? Como se tivesse total controle sobre toda a situação, Hildebrand falou imperturbavelmente. É difícil dizer. No entanto, os jovens são impulsivos e facilmente enfurecidos, especialmente um gênio como ele, que pensa muito de si mesmo. É normal que haja algum problema. Considera-se que fiz minha parte como sênior, presenteando com essas palavras antes. Hildebrand então sorriu e acrescentou: a razão pela qual ele está aqui é naturalmente para procurar o arcebispo. Vou esperar por você no balcão do bar do lado de fora. Vai e verifique a situação. Se ele realmente causar estragos, então não culpe a mim por não me segurar. Ao encontrar o arcebispo e o cavaleiro do sol nascente, Fan Xingjian foi direto ao ponto. Eu completei. O que? Gardner, o cavaleiro do sol nascente, perguntou intrigado. O que você completou? Eu completei as avaliações para todos os 1000 conjuntos de técnicas de espada. Fan Xingjian esfregou o meio da testa. Agora, numerosos materiais de artes de espada ainda estavam se agitando em sua mente. Depois de enviar os documentos, ele planejou entrar em reclusão por alguns dias para processar todas as informações e transformá-las completamente em parte de suas artes de espada. Ouvindo o que Fan Xingjian disse, a expressão do Cavaleiro do Sol Nascente ficou sombria quando ele disse: Fan Xingjian, pare de falar besteiras. Essa piada não é engraçada. Peter, que estava usando sua percepção celestial para olhar pela fresta da porta, também sorriu friamente quando ouviu as palavras de Fan Xingjian. Ele sentiu que Fan Xingjian deve ter se tornado um tolo. No entanto, Fan Xingjian continuou a olhar diretamente para o arcebispo Gardner, dizendo: não brinco com essas coisas. Quando digo que concluí, significa que concluí. Trouxe comigo todos os detalhes da avaliação junto comigo hoje. Gardner franziu a testa enquanto olhava para Fan Xingjian como se estivesse olhando para um lunático. Isso é um total de 1000 técnicas de espada. Mesmo se você aprender rápido, avaliando-as e testando todas as estatísticas. Você sabe quanto tempo levaria? Gardner continuou a dizer: Fan Xingjian, sei que você aprende rápido e sua velocidade é rápida. Mas essa velocidade e a velocidade da pesquisa são duas coisas completamente diferentes. Não importa o quão rápido você seja, é possível ser tão rápido quando avalia e escreve. Você ainda é capaz de ser tão rápido quando testa as temperaturas, efeito explosivo, proeza dos raios de luz e a transmissão de energia. Você pode ser o mais rápido quando corre. Mas como consegue ser tão rápido durante o processo de avaliação e quando move os dedos para realizar uma pequena variedade de movimentos? Gardner apontou o cerne do problema. Mesmo que os cavaleiros que se destacavam em alta velocidade pudessem se mover rapidamente quando corriam e quando executavam técnicas de matar, isso não significava que eles também pudessem fazer várias coisas com a mesma rapidez, incluindo escrever, comer, beber e ler. Isso era impossível. Sem o talento de Fan Xingjian, Bondares Negation para negar outras condições para se mover na velocidade mais rápida, e o prodigioso Demolition Sword Physique para acabar com o ar, é claro, seria impossível. Portanto, Fan Xingjian assentiu. Gardner sorriu e disse: olhe para você se vangloriar. Nesse momento, o arcebispo impediu Gardner de continuar e olhou para Fan Xingjian. O arcebispo disse: você disse que trouxe os documentos de avaliação. Onde eles estão? Eles estão lá fora. Fan Xingjian inclinou a cabeça para o lado e disse: mas se eu der todos os 1000 conjuntos para você de uma só vez, você poderá me pagar os 15 milhões de ouro de uma só vez, certo? Se você entregar a mercadoria, é claro, nós lhe daremos o dinheiro. O arcebispo se levantou e disse: então vamos dar uma olhada.
Gardner franziu a testa enquanto olhava para Fan Xingjian com desconfiança. Será que ele realmente os completou? Mas, como diabos ele fez isso? Hildebrand estava sentado no balcão do bar, bebendo sozinho. Em apenas 10 minutos, ele já havia rejeitado o convite de 3 beldades. Como o filho mais velho da primeira esposa de um dos clãs ricos e influentes do Império, Hildebrand viveu uma vida diferente das outras desde o nascimento. Hildebrand foi treinado em artes marciais, política, comércio, artes, avaliação de interesses e muitas outras habilidades. Ele conseguiu pegar cada um deles com facilidade e, aos 15 anos, seu pai já havia dispensado todos os tutores domésticos e começado a ensiná-lo pessoalmente o caminho de um cavaleiro. 7 anos depois, Hildebrand havia participado da seleção regional, conquistando a primeira posição. Ele se tornou um representante da geração mais jovem na região do Grande Oeste. 8 anos depois, ele se tornou um cavaleiro conferido nível 29. A partir de então, ele teve clareza sobre o sentido de sua vida. Riqueza, poder, status, reputação. Ele já havia desfrutado de tudo isso antes. Ele também percebeu que não tinha muito interesse nisso. Para ele, esses eram apenas meios para atingir muitos objetivos. As artes marciais eram a única coisa que valia a pena ele passar a vida inteira estudando. Torne-se um especialista em nível divino. Inconscientemente, esse pensamento começou a preencher completamente a mente de Hildebrand, transformando-se no objetivo que ele perseguia freneticamente. Ele passou mais de 18 horas cultivando diariamente, consumindo todos os tipos de tesouros celestiais e terrestres, bem como feras ferozes. Ele também recebeu a orientação meticulosa de seu pai e até mesmo de seu avô, que foi o governador anterior do continente de Base. Suas habilidades melhoraram aos trancos e barrancos, fazendo-o entender algumas coisas. Embora seu talento fosse incrível e ele já fosse considerado um gênio entre os gênios, não faltavam gênios no caminho das artes marciais. Qual pessoa que poderia se tornar um cavaleiro não era um gênio? Qual pessoa que poderia se tornar um cavaleiro outorgado não era um gênio entre os gênios? No entanto, havia diferentes níveis de gênios. Ao longo da história, aqueles que poderiam se tornar existências de nível divino seriam todos equipados com vários termos que fariam as pessoas comuns se sentirem desesperadas. Portanto, Hildebrand entendeu que, com seu talento, era impossível para ele atingir o nível divino apenas imergindo em trabalho árduo sozinho a portas fechadas. Embora este tenha sido um resultado decepcionante, também enviou Hildebrand para uma nova direção. Como ele não podia contar com seu próprio talento, ele só poderia reunir recursos. Seja dinheiro, equipamento divino ou legados de especialistas em nível divino. Contanto que fossem coisas que pudessem ajudá-lo a se tornar um especialista em nível divino, ele reuniria todos eles, integrando e captando recursos. Desde que pudessem ajudá-los a atingir o nível divino, qualquer coisa funcionava. Portanto, quando ele se deparou com o plano de grau de técnicas marciais desta vez, Hildebrand imediatamente entrou em ação. Ele bebeu outro copo de álcool e os detalhes do projeto continuaram a se agitar em sua mente enquanto ele verificava se havia algum outro aspecto que ele havia esquecido. Nesse momento, uma bela dama, que usava um lindo vestido e tinha cabelos ruivos curtos, balançou os quadris e caminhou até ele como um pequeno demônio. Hildebrand disse por hábito: "Desculpe, estou esperando alguém." "A pessoa que você está esperando não sou eu." A pequena demônia ruiva sorriu, exalando um encanto surpreendente por seus lábios vermelhos. Ao olhar para Hildebrand, que parecia ter entrado em transe, a pequena demônia ruiva disse: "Sou Maria, uma repórter do Central Times." Hildebrand assentiu. Praticamente no momento em que o segundo príncipe acabara de criar o Central Times, Hildebrand já havia percebido claramente o seu valor. Portanto, desta vez, para aplicar pressão do público em Fan Xingjian, Hildebrand até contatou um repórter. No entanto, ele não esperava que a repórter fosse realmente bem informada e capaz de encontrar o caminho até aqui. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 414. Entrevista. Hildebrand sorriu e disse:
Nossa consulta deve ser amanhã de manhã, certo? Maria respondeu com um sorriso. Sou um pouco impaciente e sempre tento publicar meus artigos o mais rápido possível. Como dizem, tempo é dinheiro. Vendo Hildebrand decenar com a cabeça, Maria pegou papel e caneta, fazendo anotações enquanto perguntava. A propósito, eu realmente não consegui entender isso completamente. Qual é o propósito do plano de notas de técnicas marciais? Hildebrand respondeu. O plano de classificação das técnicas marciais é um projeto para reunir e classificar todas as técnicas marciais do mundo. Quais são os benefícios? Muitos. O parâmetro mínimo de cada técnica marcial será testado e também ganharemos uma compreensão da tendência de crescimento das notas. Se um cavalheiro comum cultivasse um conjunto de técnicas marciais, ele tenderia a levar vários anos ou várias décadas para atingir o nível máximo. E se esse conjunto de técnicas marciais não atendesse às suas expectativas? O plano de grau de técnicas marciais permite que todos saibam o que estão cultivando, a melhor forma de cultivar cada técnica e quais seriam os resultados finais. O mesmo vale para pesquisa sobre técnicas marciais. As fórmulas de síntese existentes e pesquisas criativas tendem a exigir registros das técnicas marciais. Essas informações tendem a ser baseadas em documentações da academia ou podem até exigir que o pesquisador cultive a técnica por ele mesmo. Isso é muito demorado e há muitos estudos repetitivos sendo conduzidos. Depois que o plano de classificação das técnicas marciais for concluído, todos os pesquisadores poderão obter os registros das técnicas marciais de que precisam. Isso não é apenas benéfico para a geração atual, mas também para o futuro de todo mundo. Este é um projeto que se baseia na fundação. Depois que todas as técnicas marciais forem testadas e categorizadas, isso trará grande comodidade para as pessoas em todo o mundo, tanto em termos de cultivo quanto em termos de condução de pesquisas sobre técnicas marciais. Pode-se dizer que, uma vez que o plano de classificação das técnicas marciais seja concluído, a velocidade da pesquisa sobre técnicas marciais conduzidas em todo o mundo será aumentada em 10 vezes ou mais. Pelo que entendi, a Igreja não planejou inicialmente colaborar com o Império para este projeto. É apenas porque o gênio da região do Grande Oeste, Fan Xingjian, foi pessoalmente recomendado pela Santa Horizon que a colaboração foi acordada. Isso é certo. Isso está certo. Hildebrand disse, não há dúvida de que Fan Xingjian é talentoso. No entanto, este tremendo projeto não diz respeito apenas a uma pessoa, nem é algo que ela possa realizar sozinho. Portanto, é necessário que o país ofereça assistência. Caso contrário, se ele estivesse fazendo isso sozinho, quanto tempo ele levaria? Além disso, embora o talento de alguém seja muito importante para o projeto, um grande nível de maestria nas artes da espada, muitos anos de experiência, bem como uma compreensão das artes da espada também são muito importantes. O governo central enviará muitos grandes mestres para ajudar este plano. Nesse momento, Pedro, que havia sido enviado, voltou. Hildebrand lançou-lhe um olhar, e os dois começaram a se comunicar por meio de correntes de informação. Hildebrand perguntou, como é? O que eles disseram? Peter franziu a testa e respondeu, Fan Xingjian disse que concluiu a avaliação dos 1000 conjuntos de técnicas de espada. Hildebrand balançou a cabeça. Como isso é possível? Eu pensei que ele tinha alguma maneira de contornar isso. Não é ele sendo como uma criança e apenas tentando fazer alguns truques. Mas ele disse que trouxe todos os documentos aqui e está trazendo o arcebispo e o cavaleiro do sol nascente para vê-los. HMMM. Hildebrand franziu a testa. Será que ele completou uma parte dele? Ou ele falsificou os registros? Hildebrand balançou a cabeça. Ele ainda não tinha certeza de qual truque Fan Xingjian estava tentando fazer. Portanto, ele apenas se levantou e disse, vamos dar uma olhada juntos. Veremos o que diabos Fan Xingjian está tentando fazer. A repórter, Maria, disse surpresa, Fan Xingjian também está aqui? O que aconteceu? Portanto, com a aprovação de Hildebrand,
Peter compartilhou toda a reviravolta dos acontecimentos com a repórter. Ao ouvir que a avaliação de todos os 1000 conjuntos de técnicas de espada havia sido concluída, seus lindos olhos se arregalaram. No entanto, ela imediatamente percebeu que era um grande furo de reportagem e olhou animadamente para Hildebrand enquanto dizia: "Isso é possível. É apenas um monte de bobagem." Hildebrand suspirou e disse: "Pode ser que Xinjiang não esteja satisfeito com a colaboração entre o Império e a Igreja. O segmento que ele deveria comandar agora será dividido entre muitos outros. Ele ainda é muito jovem e agressivo, então ele pode não estar disposto a aceitar isso." Os olhos da repórter brilharam. A contenda entre um gênio e o escalão superior. Esta seria outra notícia de última hora. Ela perguntou: "Você está dizendo que Fan Xinjiang quer ser o único líder de todo o projeto? Ele é jovem, então é natural que seja um pouco arrogante." A repórter perguntou novamente: "Mas quando cheguei aqui, ouvi dizer que Fan Xinjiang gastou apenas alguns minutos para pegar a espada longa da verdade universal. Isso é verdade? Se for verdade, então ele não precisaria apenas de alguns milhares de minutos para aprender 1000 conjuntos de técnicas de espada? Pode não ser impossível para ele concluir a tarefa em poucos dias. Além disso, ele criou a técnica da espada do renascimento anteriormente. Disse que recebeu elogios de Lord Liorizon. Ah, você está fazendo parecer muito simples. Em primeiro lugar, criar uma técnica de espada e a velocidade com que se aprende técnicas de espadas são duas coisas completamente diferentes. 50 anos atrás, o Cavaleiro de Sangue criou a lança divina do Mar de Sangue, que é incomparável nas fronteiras do Sul. No entanto, quando ele era jovem, porque ele aprendia as coisas muito lentamente, ele era considerado inútil. É verdade que a técnica da espada do renascimento é muito incrível, mas é apenas uma técnica de nutrição. Isso só mostra que Fan Xinjiang é muito experiente na área de cultivo físico, bem como na circulação da energia vital e do sangue. Não tem uma grande relação com o cultivo de suas artes de espada." Hildebrand explicou: "Além disso, mesmo que ele tenha aprendido a espada longa da verdade universal muito rapidamente, ser capaz de aprender uma técnica de espada rapidamente não significa que ele possa fazer o mesmo para todas as técnicas de espada. A característica única, a direção e as pessoas adequadas para cada técnica de espada são diferentes. O fato de Fan Xinjiang aprender a espada longa da verdade universal muito rapidamente mostra que ele tem experiência em uma área semelhante. Se for uma técnica de espada diferente, ele pode não ser capaz de aprendê-la. Além disso, aprender novas técnicas de espada requer um alto nível de concentração. Ele pode ser capaz de se concentrar por alguns minutos, ou mesmo algumas horas. No entanto, ele não pode ficar focado por várias dezenas de horas, certo? Além disso, o plano de grau de técnicas marciais não exige apenas que se aprenda as técnicas. É preciso testá-las uma a uma e depois registrar os detalhes. Deixando de lado os vários testes necessários e olhando apenas para a gravação dos detalhes. Deixe-me fazer uma pergunta. Não importa o quão rápido você se mova, você consegue escrever na mesma velocidade? Escrever e gravar requerem um controle delicado dos movimentos de alguém. Não importa o quão rápido seja, a pessoa não seria capaz de ser tão rápida nesta área. Mesmo se ele replicasse todos os documentos para as 1000 técnicas de espada, provavelmente levaria meio mês. Então, como ele poderia ter concluído a tarefa? Maria assentiu, sentindo que o que Hildebrand analisava fazia sentido. Ela anotou todas as coisas que Hildebrand havia compartilhado com ela e ficou ainda mais animada. Como esperado, tudo relacionado a Fan Xinjiang era notícia de última hora. A técnica da espada do renascimento já havia atraído a atenção de especialistas de nível divino. Foi inesperado que, desta vez, Hildebrand estivesse se opondo a Fan Xinjiang. No caminho, Hildebrand recusou-se a aceitar que Fan Xinjiang havia realmente concluído a avaliação de todas as 1000 técnicas de espada. No final, a única pessoa em quem Fan Xinjiang pode confiar para este assunto seria o governador David e a facção do Segundo Príncipe. No entanto,
A questão da colaboração entre o Império e a Igreja não é algo em que a região do Grande Oeste sozinha possa assumir o papel de liderança. Com certeza atrairá a atenção do governo central. No governo central, é claro que as palavras do primeiro príncipe teriam maior peso. Mesmo que Fan Xingjian trouxesse David, posso apenas usar o nome do primeiro príncipe. Não há como ele ser capaz de vencer contra mim. Pensando em tudo isso, Hildebrand sentiu que era improvável que Fan Xingjian tivesse falsificado as documentações. No entanto, ainda era um método muito usado pelos avaliadores para preencher uma parte primeiro e depois dizer que ainda estava classificando os outros registros para atrasar algum tempo. Com isso, Hildebrand ficou ainda mais curioso. Se ele expusesse o plano de Fan Xingjian, o que Fan Xingjian faria? No final, ele ainda é inexperiente. Ele já me encontrou na entrada. Ele não pensou no motivo de eu ter vindo. Hildebrand, Peter e a repórter chegaram ao lado de fora da pousada. Eles viram que o arcebispo e o cavaleiro do sol nascente estavam diante de um carrinho de documentos. Os dois estavam claramente verificando o conteúdo dos documentos com a percepção do céu. Hildebrand se aproximou apenas para descobrir que Fan Xingjian não estava mais por perto. Olhando para o carrinho de documentos, Hildebrand sorriu e pensou interiormente, será que ele foi rejeitado pelo arcebispo na hora? Depois de pensar um pouco, Hildebrand pensou que não era impossível. Para a igreja, trabalhar junto com o Império definitivamente seria melhor do que apenas trabalhar com Fan Xingjian, que era apenas um estudante. No final, Fan Xingjian é apenas um estudante. Antes de avançar para um especialista de nível 29, tornar-se um líder de uma região e transformar seu talento em força, ele é apenas um estudante. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 415, notícias. Enquanto Hildebrand pensava nisso, ele se virou para o arcebispo e o cavaleiro do sol nascente. Ele gritou para eles, olá, será que vocês pensaram um pouco sobre a colaboração com o nosso país? O arcebispo não disse nada, nem o cavaleiro do sol nascente. Este apenas abriu a boca e olhou para Hildebrand com uma expressão estranha. Você deve dar uma olhada no conteúdo desses documentos primeiro. Hildebrand achou estranho o que Gardner disse e se voltou para o carrinho de documentos. No momento seguinte, ele ativou sua percepção celestial e começou a escanear o conteúdo dos documentos. Espada de sangue. Temperatura na qual o sangue ferve. A curva do nível 1 a 20. As estatísticas detalhadas foram apresentadas a Hildebrand. Mesmo que ele não tivesse cultivado a espada de sangue antes, ele podia entender claramente as características e os dados da técnica da espada. No entanto, ele rapidamente passou por essa técnica de espada para a próxima, e depois outra, e depois outra. Como especialista de nível 29, a taxa de sincronização de Ether de Hildebrand estava naturalmente em 100%. Portanto, a velocidade com que ele escaneava os livros era muito rápida. No entanto, quanto mais ele examinava, mais feio seu semblante se tornava. Foi porque desde o início até agora, ele não conseguiu encontrar nenhuma falha. No mínimo, todos os documentos das técnicas de espada pareciam não ter nenhum problema. Impossível. Como isso é possível? Ele completou as avaliações para 1000 conjuntos de técnicas de espada em poucos dias. Enquanto ele pensava nisso, o rosto de Hildebrand de repente explodiu em espanto. Se isso fosse verdade, Fan Xingjian já havia aprendido 1000 conjuntos de técnicas de espada. Mesmo se ele tivesse conseguido sintetizar apenas metade deles com sucesso, quão poderosas seriam suas técnicas de matar? Além disso, se o talento de Fan Xingjian realmente desafiasse os céus, quão surpreendente seria a taxa de crescimento de suas artes de espada? Quantas técnicas de espada ele aprendeu até hoje? Afinal, a arrecadação na Academia Regional da região do Grande Oeste foi bastante significativa. Esta foi a primeira vez que Hildebrand começou a sentir uma ponta de terror ao saber do talento de outra pessoa. Era porque ele nunca havia imaginado que o talento de uma pessoa pudesse ser tão aterrorizante. A repórter, Maria, disse, o que há de errado? Todos esses documentos de técnicas de espada que Fan Xingjian escreveu.
Existem realmente 1000 conjuntos. Hildebrand abriu um sorriso amargo. Isso mesmo. É um total de 1000 conjuntos. A repórter mais uma vez perguntou ingenuamente. Então isso significa que Fan Xingjian concluiu a avaliação de 1000 conjuntos de técnicas de espada? Hildebrand podia sentir que seu rosto estava esquentando ao se lembrar do que havia dito a ela antes. Ele sentiu como se tivesse acabado de levar uma tapa na cara. No entanto, o arcebispo abriu um sorriso satisfeito e deu um tapinha no ombro de Gardner antes de sair. O Cavaleiro do Sol Nascente, Gardner, tinha uma expressão sombria semelhante à de Hildebrand. Ninguém poderia imaginar que haveria um talento tão terrível como o que Fan Xingjian tinha. Ele não apenas aprendeu 1000 conjuntos de técnicas de espada em apenas alguns dias, como também completou as avaliações de todas elas. Ele ainda é humano. Gardner ficou atordoado. A repórter perguntou: todos esses registros são reais? Hildebrand sorriu amargamente e disse: pelas estatísticas, não parece haver nenhum problema. Então a repórter continuou a perguntar: então isso significa que Fan Xingjian completou o cultivo e avaliação de 1000 conjuntos de técnicas de espada em 3 ou 4 dias? Hildebrand ficou em silêncio por um momento antes de forçar um aceno de cabeça. Existe essa possibilidade. Mas precisaremos investigar mais para obter os detalhes concretos. Maria fazia anotações animadamente. Esta foi uma notícia inovadora. Para Fan Xingjian ter concluído a avaliação de 1000 conjuntos de técnicas de espada em apenas alguns dias. Esta foi uma conquista que ninguém jamais havia conseguido antes. Então Hildebrand de repente pensou no que ele havia dito a Fan Xingjian antes. Com esse talento. Com esse talento. Porque ele ainda precisaria de alguma lógica. Porque ele ainda precisa seguir quaisquer regulamentos. Ser excessivamente rígido tornará alguém frágil. Mas se a própria pessoa é um equipamento de nível divino, como ela pode ser quebrada? Seu sorriso ficou cada vez mais rígido. Que piada! Hildebrand, quando você disse o que disse, provavelmente foi apenas uma piada para ele. No momento seguinte, ele olhou para Peter e se comunicou com ele por meio de correntes de informação. Convide Fan Xingjian para participar do próximo leilão. Lembre-se, tenha uma boa atitude. Oh, certo. Ti não está voltando em breve, certo? Sim, ele está voltando em breve. Ignorando a expressão distorcida no rosto de Peter, Hildebrand pensou consigo mesmo: 1000 conjuntos de técnicas de espada. 1000 conjuntos de técnicas de espada. Quanto mais Hildebrand pensava nisso, mais ele sentia uma forte tensão. Isso foi um total de 1000 conjuntos de técnicas de espada. Hildebrand soltou um longo suspiro. Fan Xingjian é uma pessoa da qual não devo fazer inimigo. No entanto, se usá-lo para eliminar obstáculos, seria ainda melhor do que usar a lâmina mais afiada do mundo. Pensando nisso, Hildebrand mais uma vez assumiu uma expressão calma e confiante. O escritório da empresa jornalística criada pelo Segundo Príncipe localizava-se na capital imperial do Império. À medida que a influência da empresa jornalística aumentava, a empresa jornalística agora ocupava todo o quinto andar de um prédio alto e havia tráfego humano interminável. Charlie entrou no corredor lentamente, seu rosto com uma expressão sombria. Tendo se tornado um cavaleiro outorgado em tenra idade, pode-se dizer que ele teve uma vida tranquila. Ele até recebeu a recomendação do primeiro príncipe e entrou na Knight Association. Charlie tinha um futuro brilhante esperando por ele. No entanto, por causa da investigação na região do Grande Oeste sobre o assunto envolvendo Fan Xingjian, Charlie se meteu em uma enrascada. No final, depois de subornar várias partes e também transmitir a arma efulgente, sua habilidade especial que não foi transmitida a estranhos, para Fan Xingjian, ele conseguiu remover a ofensa com a qual estava preso. Isso permitiu que ele evitasse ser empurrado para as fronteiras do sul. Porém, apesar disso, após retornar à capital imperial, continuou sendo excluído e reprimido por outros. Ele estava sendo marginalizado na associação. Nesse momento, um homem de meia idade disse: Charlie, você está aqui. Charlie assentiu. Obrigado, Derek. Se eu continuar sem encontrar nada para fazer,
Vou enferrujar logo. Somos velhos amigos. Não há necessidade de dizer todas essas palavras de cortesia. Vamos, muitas pessoas estão esperando. Charlie seguiu o homem até o escritório e viu outros 5 especialistas, que também estavam no segundo nível de transição, esperando lá. Este é Zack da Fireworks Academy, este é Barto da Steinland Academy, este é o homem de meia idade, Derek. Finalmente se virou para Charlie e disse: este é o representante da Knight Association, Charlie. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Charlie educadamente trocou cumprimentos com os professores desta segunda transição de academias aristocratas. Eram todos pessoas que não tinham visto nenhum progresso em suas artes marciais, por isso foram para as respectivas academias aristocratas para se tornarem professores, na esperança de ficarem ricos. No passado, não havia como Charlie pensar muito neles. Depois que eles trocaram cumprimentos, o homem de meia idade, Derek, disse: a razão pela qual convidei todos aqui hoje é porque há uma notícia que precisamos verificar. Com isso, pilhas de informações foram distribuídas. Charlie deu uma olhada e viu que eram todas informações sobre técnicas de espada. No entanto, todas essas eram técnicas de espada com as quais ele estava familiarizado. Ele continuou a ler e viu a tendência de crescimento das respectivas técnicas de espada. As mudanças e estatísticas para cada nível foram escritas em detalhes, e pode-se dizer que eram referências e materiais didáticos perfeitos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 416. Vulcão. As sobrancelhas de Charlie se contraíram quando ele perguntou: isto? Será que estes são os documentos para o plano de classificação de técnicas marciais da Igreja da Verdade Universal? Os outros levantaram a cabeça também, revezando-se para fazer as perguntas que estavam em suas mentes. Foi porque eles notaram que as técnicas de espada registradas eram todas técnicas de espada que trouxeram suas academias à fama. No entanto, agora, os vários aspectos das técnicas de espada estavam sendo registrados em grande detalhe por outra pessoa. Embora o método de cultivo de concreto não tenha sido documentado, mesmo apenas os dados densamente compactados por si só já os deixaram aterrorizados. Estes são os documentos para o plano de classificação de técnicas marciais. No entanto, as partes mais detalhadas são classificadas como altamente confidenciais, então me perdoe por não poder dizer mais nada. A principal razão pela qual convidei todos aqui hoje é para perguntar se houver algum problema ou erro com esses documentos. Todo o escritório ficou em silêncio e todos olharam para os documentos que estavam segurando enquanto os comparavam com o que sabiam. Cerca de meia hora depois, um ancião careca suspirou e disse: a igreja realmente merece seu título de influência número 1 no mundo. Essas técnicas de espada são claramente o que nossa academia ensina, mas os registros são ainda mais detalhados do que a nossa própria escola realmente tem. Outra pessoa gritou: eles não são apenas detalhados. Muitos aspectos das técnicas de espada também foram testados. Há áreas nas quais nunca pensamos antes. Depois de olhar para esses registros, até eu sinto que tenho cultivado artes de espada em vão. A igreja é realmente incrível. Suas pesquisas sobre técnicas marciais estão pelo menos 20 anos à frente de nós. Charlie franziu a testa enquanto lia os documentos. No entanto, em sua mente, ele concordava com o que os outros estavam dizendo. Este conjunto de documentos era muito detalhado e as muitas estatísticas listadas eram algo que ele mesmo acharia difícil de completar. Isso demonstrou claramente as habilidades da Igreja da Verdade Universal. Só então, outro cara com baixa estatura sorriu e disse: todo mundo chegou a um mal-entendido. Se meu palpite estiver correto, isso provavelmente é algo que foi feito pelo cavaleiro outorgado de nosso país, certo? Como isso é possível? Será que o Império também está pensando em criar um plano de classificação de técnicas marciais? Se nosso país fizesse um projeto como este, não seria apenas um desperdício de mão de obra e recursos? Irmão Charlie, você é da associação. Você ouviu alguma notícia sobre isso? Charlie estava ligeiramente atordoado.
Agora, ele era apenas uma pessoa marginalizada, então como ele poderia saber de qualquer notícia que fosse crucial para a associação? Ele só pôde dizer: eu ouvi rumores semelhantes, de haver uma colaboração com a igreja. Quanto aos detalhes, não tenho ideia. O cara de baixa estatura sorriu. Se meu irmão mais velho não estiver na cidade de Great Eastern, eu também não saberia disso. Deixe-me perguntar primeiro, vocês conhecem Fan Xingjian, certo? Quem não conheceria Fan Xingjian? É aquela pessoa que inventou a técnica da espada do Renascimento, certo? A técnica da espada do Renascimento é muito difícil de cultivar. Até agora, os alunos da nossa academia ainda não conseguiram aprendê-la. Mas é realmente uma coisa boa. Até agora, nosso diretor cultivou até o nível 3, e já está com a mesma quantidade de pontos potenciais que ele poderia obter diariamente através das outras técnicas de nutrição que ele cultivou. Fan Xingjian é realmente talentoso. Acho que ouvi dizer que Lord Liorizon recomendou sua participação no plano de classificação de técnicas marciais. Anteriormente, quando os representantes da igreja vieram para a capital imperial, eles não pediram para conhecer Fan Xingjian. Fan Xingjian é realmente jovem e revigorante. Ouvi dizer que ele rejeitou completamente e então os representantes da igreja foram para Great Eastern City. É porque ele é incrível. Ele realmente trouxe grande honra ao nosso império. Charlie ouviu o que os outros disseram e franziu ligeiramente a testa, sentindo-se cada vez mais infeliz. Ele pensou: Fan Xingjian, você pode seguir em frente e ser complacente por alguns anos. Enquanto você gasta seu esforço na criação de suas próprias técnicas marciais e no plano de grau de técnicas marciais, estou melhorando a cada momento. Um dia, farei você pagar 100 vezes mais. Ouvindo o que todos disseram, o homem de baixa estatura disse: não vamos nos desviar do assunto. Deixe-me dizer uma coisa. Os documentos que você está lendo agora deveriam ter sido escritos por Fan Xingjian. Como isso é possível? Quanto tempo se passou e ele já avaliou esses mais de 10 conjuntos de técnicas de espada? O homem de baixa estatura ficou cada vez mais orgulhoso quando disse: isso é algo que tenho certeza que você não conhece. Fan Xingjian é realmente um talento incrível abençoado pelos céus. Não são apenas 10 ou mais conjuntos de técnicas de espada. Ele concluiu a avaliação dos 1000 conjuntos de técnicas de espada que a igreja lhe atribuiu. Ele recebeu várias dezenas de milhões no local. Que tipo de piada é essa? Você deve estar exagerando. Mesmo um especialista em nível divino não seria capaz de aprender 1000 conjuntos de técnicas de espada de uma só vez. O homem de baixa estatura olhou para o grupo barulhento de pessoas com desprezo e disse: meu irmão mais velho viu por si mesmo. Como pode ser falso? Deixe-me dizer, eu mesmo não acreditei no começo, mas a notícia se espalhou como fogo em toda a Great Eastern City. Com isso, ele se virou para Derek, da empresa jornalística, e disse: desta vez, o motivo pelo qual você nos convidou para verificar os documentos é para que você possa verificar isso, certo? Vendo que o olhar de todos estava voltado para ele, Derek da empresa jornalística respondeu impotente: é verdade que os documentos que você está vendo agora são da equipe de artes da espada na Academia Regional da região do Grande Oeste. No entanto, não posso dizer-lhe quem escreveu isso. Uma cópia dos registros de avaliação que Fan Xingjian havia escrito também foi mantida na academia. Afinal, o plano de classificação de técnicas marciais da Igreja da Verdade Universal foi originalmente planejado para elevar o nível de pesquisa em técnicas marciais em todo o mundo, e não houve pedidos para mantê-lo em segredo. Portanto, os registros foram enviados ao governo central e atualmente estão sendo analisados por inúmeros membros do alto escalão. Embora Derek, da empresa jornalística, não o tivesse explicado, o significado implícito era bastante claro. Derek olhou para todos enquanto conversavam entre si com grande espanto e continuou: esta notícia é atualmente considerada altamente confidencial. Por favor, mantenha a cláusula de não divulgação. Sim, sim, sim. Definitivamente não vamos deixar a notícia vazar.
Mas são 1000 conjuntos. Existem realmente grandes talentos em todas as gerações. Este Fan Xingjian é alguém a ser considerado. Em alguns anos, provavelmente haverá outra pessoa de nível divino. Ouvindo as observações de todos, a carranca de Xalia gradualmente se aprofundou. Com um ronco frio, ele saiu bufando, pegando todos de surpresa. Apenas o próprio Xalia estava ciente de quão amargo ele estava se sentindo agora. Nesta vida, provavelmente nunca serei capaz de superar Fan Xingjian. 10 dias depois, no distrito de Chekas, localizado 150 quilômetros ao norte de Great Eastern City, os céus estavam escuros, exibindo sinais fracos de raios violetas que lançavam uma camada de escuridão sobre todos. Ferdinand, que liderava a equipe, olhou para o pico da montanha à distância e disse: Xingjian deve estar lá agora. A pessoa ao lado de Ferdinand era um guerreiro da Igreja da Verdade Universal, vestido com roupas e armaduras brancas. Ele era um dos guardas do arcebispo, chamado Jian Yi. Jian Yi olhou para o vulcão ao longe, que estava envolto em neblina e exalava fumaça negra incessantemente. Ele perguntou: este vulcão vai entrar em erupção em breve, certo? Isso mesmo. Xingjian disse que queria procurar um vulcão como esse para testar suas artes de espada. Usar um vulcão para testar suas artes de espada? Jian ficou atordoado e então acenou com a cabeça. Entendo. Ele deve ter uma técnica de espada que exigiria que ele cultivasse emprestando a força das chamas no núcleo da Terra, certo? No entanto, este vulcão parece estar em fúria. Uma vez explodir, toda esta área provavelmente será destruída. Não é um pouco perigoso demais? Ferdinand sorriu. Ao cultivar artes marciais, não se pode ter medo do perigo, certo? O grupo de pessoas estava se dirigindo lentamente para o topo. No entanto, conforme eles se moviam, o chão sob seus pés tremia sem parar. Também houve grandes surtos de faíscas espirrando da direção da cratera do vulcão. O cheiro penetrante de enxofre estava jorrando sobre eles enquanto o ar ao redor deles ficava cada vez mais quente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.